Aleluia. Cá estamos nós hoje mais um domingo, para estudarmos a palavra e avançarmos no conhecimento daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos iniciar um estudo dentro do Salmo 23, conforme eu disse. É um salmo que nós vamos avançar nele com muita cautela, por causa do conteúdo dele, tantas coisas tremendas, que tem nesse salmo. Apenas aguardar alguns minutinhos, algumas pessoas entrar. O José já está aí. Bom dia, José. Graças a Deus. Bem, né? A Isa também já está aí. Então tá, já temos duas pessoas. Alisson, bom dia. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesta manhã mais uma vez pedirmos sabedoria, graça. Que o Senhor venha trazer sobre nós a tua palavra de poder e que esse estudo, num salmo tão conhecido, Senhor, tão recitado em tantos lugares, Senhor, possamos hoje aprender exatamente o que estava no coração, no sentimento de Davi, quando ele escreveu este salmo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, amados, em primeiro lugar, a coisa mais importante é talvez a pergunta de nós identificarmos, em que momento Davi escreveu esse salmo. Existem duas teorias muito fortes, tá? A primeira teoria é que ele realmente escreveu esse estudo no período que ele estava cuidando do rebanho do seu pai. Mas, veja só, a teoria mais aceita é que ele escreveu também naquele momento de transição ou de fuga. Pastor, mas quase todos os salmos foram escritos nesse momento? Sim, meu amado. E é interessante aqui, se não fosse a experiência de Davi, a dor de Davi, o processo que Deus usou para trabalhar no coração de Davi, nós não teríamos talvez a maioria dos salmos. Então, aqui já deixa uma lição preciosa para nós, O que nós podemos tirar em momento de lutas ou em momento de questionamentos? Quais são ou qual é a lição que nós podemos tirar daí, tá? Robert Salermo, bom dia Tiago, graças a Wellington já está aí também, graças a Deus a todos vocês. Elizabeth Alves, bom dia, um abraço para mamãe querida, Dona Conceição e o meu amigo Júnior. Então, esse salmo, a probabilidade é que ele tenha sido escrito nesse momento. Então, todo o processo, tá, que nós passamos, seja de teste, seja de questionamento, a pergunta que nós precisamos fazer é como que nós vamos sair ou que lições nós vamos tirar. E é por isso que uma das teclas dos meus sermões, das minhas mensagens, dos meus estudos é exatamente este ponto, Qual a lição que nós podemos tirar de um momento de crise? O que sai do nosso coração, quando nós somos exprimidos? E isso é algo muito, muito sério, tá, gente? Bom, como é que nós vamos fazer o estudo aqui, tá? Nós vamos versículo por versículo, serão 6 domingos. Tá, pastor, mas tem tanta coisa? Tem, amado. Porque o Salmo 23, tá? Existe dentro dessas argumentações, que quando Davi escreveu ele já estava em Jerusalém, tá? E ele estava refletindo, ou então ele foi redigido, aliás, ele escreve no momento de perseguição, ele dita para alguém, muitas pessoas acompanhavam Davi, levitas, escribas, tá? Então, existem essas probabilidades, mas o que nós sabemos é que mais tarde há uma revisão nesse salmo no sentido de trabalhar as palavras e os nomes, e principalmente a etimologia das palavras no hebraico, que é o que nós vamos fazer. Então, para isso, nós vamos dividir ele em 6 estudos, cada um em um dia só. Sendo que o versículo 1, gente, o versículo 1 tem embutido os próximos 5 versículos. Tá? Então, é o único versículo que tem os 5 versículos adiante. Mas é algo que nós vamos estar aprendendo de uma forma bem bacana, tá ok? Bom, como nós sempre fazemos, nós trazemos algumas versões. Eu não trouxe a versão da Messenger. Quem tem essa Bíblia, vale a pena ler o Salmo 23 nela, é uma fantástica versão, tá? Primeira, King James atualizada, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós seguimos essa tradução, a João Ferreira, praticamente. Tá? A King James britânica, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ela está mais próxima do termo, a etimologia do hebraico, De nada terei falta, não é nada me faltar, sou eu,
Silas, que não vou sentir falta de nada, tá? E a tradução brasileira, né, que é do Rui Barbosa, que eu já disse sempre isso, essa Bíblia está lá em Barueri, né? Ele usa uma palavra muito forte, que é a palavra que nós vamos estudar, que está no original. Rui Barbosa, ele manteve os nomes de Deus, tá? Então isso é importante para quem gosta de estudar. Jeová é o meu pastor e nada me faltará. Ainda aqui em James Britânico está ganhando na versão original, tá ok? E a nossa, João Ferreira, que nós usamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como eu disse, está bem próximo da King James atualizada, ok? Então, avançando aqui, gente, a proposta de Davi é resgatar essa expressão, o Senhor é meu, tá? E a palavra que ele vai usar aqui não é Yahvé ou Jeová, é Jeová, que é uma conjunção de palavras, nós já estudamos ela no Salmo 91, Davi fazia muito isso, tá? Que é aquele que existe e que traz a existência. Então, a principal mensagem do Salmo 23 estaria somente nessa primeira expressão, ou nesse primeiro nome de Deus que Davi vai colocar aqui. Como eu falei, você vai ver que ao longo do estudo ele vai colocando vários nomes, né? E ele coloca aqui muito forte, aquele que traz a existência. Essa é uma expressão, gente, que Paulo usa muito nas cartas paulinas, nas cartas dele, né? E principalmente em Efésios. Paulo ensina aquela igreja a orar. Quando ele já começa o versículo 3, bendito nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, né, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Essa expressão sorte de bênção e regiões celestiais é uma palavra que no Brasil, o cara que era mestre em fazer estudos sobre essa palavra, uma única palavra, era o Dr. Russell Shedd, né, que é a palavra aion no grego. E essa palavra aion vem exatamente dessa ideia. Então, aqui vem a primeira questão dos Salmos, e principalmente do Salmo 23, são palavras que trazem várias ideias. E Davi aqui, por isso que eles acham que ou alguém estava do lado de Davi na hora que ele foi editando, mas que por causa da possibilidade e probabilidade de um escriba estar escrevendo, que era muito comum, tá, gente? Isso era muito comum. O próprio Moisés ditou muito do que ele escreveu para uma pessoa que acredita que estava com ele. O Paulo faz isso. Tá? Moisés, o pessoal discute, tá bom? Mas Paulo faz muito isso, né? Ele editava para as pessoas. Enfim, a ideia dessa palavra é exatamente isso, alguma coisa que é trazido à existência. Tá? E aqui, gente, eu ensino a Igreja Monte Hebron a orar. Quem acompanha as minhas mensagens sabe disso, que nós precisamos aprender a orar e a pedir para que Deus traga a existências aquelas promessas que Ele tem sobre a minha vida. Traga a existência a bênção sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Então, são orações que nós precisamos fazer. Então, só esse versículo, Davi fala o seguinte, olha, eu estou aqui nessa situação de perseguição, talvez eu esteja nessa situação de angústia. Muitos momentos Davi descreve a angústia dele, mas ele fala assim, eu sei que é Deus quem traz a existência. Então, de uma forma prática, gente, como é que ficaria isso? Como é que ficaria a existência? Primeiro, tá, a palavra que chave, naquele que existe, tá? E aí vem as probabilidades de nomes, tá, que Davi vai juntar aqui. E ele vai escrever nos outros versículos, ele vai usar primeiro, né, no versículo 1, Jeová, naquele que existe. Depois ele vai chamar Deus de El Elohim, né, o Criador que possui os céus e a terra. Por isso que Deus prepara me leva para pastos verdejantes. Ele cria, né? Ele possui o controle dos céus e da terra. Então ele cria pastos verdejantes. Né? E aí Davi vai falar da alma e do espírito, nós vamos estudar no domingo que vem, esse é o versículo 2. Depois Davi vai falar também sobre El Shaddai, tá? O Deus Todo-Poderoso, e como tal ele é capaz de prometer e cumprir o que promete. A palavra El Shaddai, gente, é muito conhecida como Deus guerreiro. Mas essa palavra, ela é usada a primeira vez na vida de Abraão, quando Deus fala assim, Abraão, aí no capítulo 14, no capítulo 12, Deus aparece para Abraão como Jeová, sem esse finalzinho aqui que Davi sempre usa, tá? Que aqui é o Senhor, Deus único, Senhor. Tá? Depois, Deus aparece para
Abraão como El Elohim. E ele fala mesmo. Aí, a partir do versículo 15, quando existe uma situação de confronto, no finalzinho do 14 para o 15, Deus fala assim, ó, Abraão, eu serei teu El Shaddai. E aqui que muitas vezes a gente pega essa tradução, aquele que vai guerrear por ti, aí ele vai repetir esse termo para Moisés, para Josué, tá? Então nós traduzimos apenas como aquele que luta por nós, mas não é apenas isso. Porque o que ele está falando? É como se, naquele caso, na primeira vez que aparece Abraão, estivesse questionando com ele, Senhor, o Senhor me prometeu uma terra e nessa terra tem inimigos. É como se Deus falasse assim, você acha que eu sou um homem para mentir? Que é o que vai repetir. Não sou filho do homem, né, para me enganar, nem homem para mentir. Ou seja, eu não coloco dúvidas nas minhas próprias palavras, é mais ou menos isso. Mas é ele dizendo para Abraão, Abraão, se eu prometi, eu vou cumprir. Essa talvez seja o momento aqui do versículo 4 e 5, né, do Salmo, que Davi está talvez colocando diante do Senhor. Tá? E ele vai colocar assim, na palavra, na Bíblia Messenger, está assim o versículo 4. Mesmo que a estrada, né, do vale da morte eu tenha que atravessar, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. O teu cajado fiel é a minha segurança. Então, ele vai usar exatamente essa expressão, como se Davi estivesse falando no versículo 4, olha, eu sei o que o Senhor prometeu e eu sei que o Senhor cumprirá. Então, aqui é tremendo, nós vamos ver isso mais para frente quando nós vamos ver esse versículo. Mas sobre o versículo 1, a ideia acima de tudo é exatamente essa aqui. Mas acima de tudo, ele é o Senhor que é representado pela expressão eterna. Tanto é, gente, que na a própria versão tá, Messenger e na King James britânica antiga tá assim, ó, o eterno é o meu pastor, não preciso e não precisarei de nada. Então, que é aquilo que traz a eternidade. Então, é uma palavra muito forte. Davi, quando ele fala o Senhor é o Senhor, essa expressão, o Senhor, ele não está apenas dizendo de uma configuração religiosa, ele está dizendo, é como se ele tivesse, eu gosto muito de pensar, tá, que ele escreveu esse momento realmente de perseguição, e talvez ele está lá sentado em Keila, né, ou em outro lugar. Keila praticamente era uma cidade básica dele, ele passava muito tempo ali, e talvez, ou mesmo nas cavernas, escondido, está lá, Davi talvez olhando e contemplando, ou analisando. Há muitos salmos que falam da saudade deles, da família, da saudade deles de Jerusalém, né? Então, alguns sonhos, Davi era um amante de Jerusalém, tá, gente? Ele tinha a maior paixão por Jerusalém, e ele vai comprar depois as terras ao redor e estabelecer Jerusalém. E ele entendia que aquele era um lugar sagrado. Então, o coração dele ardia por tudo aquilo. E quando esse coração ardia nesse momento, né? Talvez ele pare e pense, espera, mas o que está acontecendo com a minha vida? Eu estava numa situação muito boa, confortável na casa do meu pai. Chegou Samuel, o profeta, disse palavras do Senhor. Eu acreditei nessas palavras, eu tomo posse dessas palavras. Amém? Esse é o Eterno, é o meu pastor, com certeza. Eu tomo posse dessas palavras, mas o que falta? O que falta para as coisas acontecerem? Davi muitas vezes manda a alma dele se aquietar. Aí Davi fala, se aquieta, é melhor você não entender, porque, amado, uma das coisas que eu já preguei muito na Monte Hebron, e eu usei a vida de José como exemplo, e poderia usar a própria vida de Davi também. Vamos pegar Deus chegando para José, falando, você vai ser o primeiro lá no Egito, o segundo, aliás, né? Você vai ser o primeiro-ministro, né? Tem o faraó, depois o primeiro-ministro, e você que vai salvar o meu povo, você vai levar a sua família e o meu povo para que ele passe esse período de fome. Né? Mas tem uma coisa que eu preciso te contar, você vai passar por um processo terrível. Deus não revela o processo, gente. Em nenhum momento Deus está falando, você vai ser repudiado pelos teus irmãos, você vai ser jogado num poço, você vai vendido como escravo, você vai trabalhar numa casa onde você vai sofrer uma acusação, você vai ficar preso. Depois desse período, você vai entrar para o novo que eu tenho para você. Deus não conta o processo. Tá? Como Deus não contou o processo para Davi. Deus simplesmente, através de Samuel, fala, você é o meu escolhido. E a partir dali, gente, há duas lições preciosas. A primeira lição preciosa é que Davi ficou na dele. Davi não olhou para o pai ou para os irmãos, né?
e falou assim, ó, já que eu sou o escolhido, a partir de hoje eu não faço mais nada. Não, a arrogância, né, não tomou conta do coração de Davi. E é interessante, gente, que quando ele foi no acampamento, quando Golias estava desafiando o povo, ele foi para levar alimento para os irmãos. Era muito comum isso, tá? E como tinha um lugar de guerra, né? Historicamente, você pode ver alguns filmes que o exército de um lado, o exército do outro, e uma espécie de uma planície ou um vale, onde vai acontecer o conflito. E Davi ali, ele vai em obediência. Ele podia dizer, pai, eu não vou levar mais não, eu sou escolhido. Ele poderia ter enfrentado ali Saul também, quando Saul confronta ele. Não, eu sou escolhido, a tua vez passou. Mas esse lado de Davi muito humilde, que esperando sempre aquilo que Deus fala, mostra isso. Tá? Então, uma das perguntas que nós precisamos talvez perguntar é: quem é o nosso Deus? Deuteronômio 32, Moisés fala assim: Deus é a verdade e nele não há injustiça. Tá? Talvez esse seja uma das grandes questões, né? Eu tentei fazer um pincel pintando uma parede, não sei se deu certo, mas assim, é isso que tem que estar pintado no meu coração e no seu. É isso que tem que estar pintado, printado, selado, que palavra você quiser usar, gente, nos nossos sentimentos. Quem é o nosso Deus? Porque às vezes parece que diante de algumas situações nós esquecemos quem é o nosso Deus. Nós esquecemos do poder do nosso Deus, da graça do nosso Deus, da misericórdia é do nosso Deus. Então, quando Moisés fala isso daqui lá atrás, ele está dizendo: a Deus é a verdade, nele não há injustiça. Tá? E ele está dizendo que é a verdade justamente para um povo que estava reclamando as promessas. E aí, de repente, Moisés fala assim: olha, e não haverá injustiça, porque Deus é justiça. A outra verdade que talvez nós precisamos entender e sabermos, se Deus é a nossa verdade, é a justiça, e a pergunta é: quem é esse Deus? É uma pergunta que nós precisamos fazer. O que esse Deus busca? O que esse Deus busca? Talvez o melhor versículo que define o que Deus busca foi quando Jesus é confrontado por aquela mulher samaritana, todos conhecem a história, João capítulo 4. O que eu amo no capítulo 4, gente, é já os primeiros 3 versículos. Tá? Saindo Jesus, e era necessário passar por Samaria. Ele estava saindo de Cafarnaum, não tinha necessidade de coisa nenhuma de passar por Samaria. Geograficamente ele estaria andando a mais. É a mesma coisa assim de você querer ir para um lugar e você pega um outro caminho, quer dizer, você anda a mais. Tá? Então, assim, aonde eu estou na cidade de Jardim, quero ir para São Paulo. É só eu pegar a rodovia aqui e ir para São Paulo, pegar a direção Uberaba. Não, mas eu pego o carro, vou lá para o Morama, bairro Umorama, ando tudo lá, depois eu vou para pegar a rodovia para São Paulo. Desnecessário. Mas havia uma necessidade espiritual, e isso nós precisamos entender. E essa necessidade espiritual que fez o deslocamento. Quando nós estudamos o Evangelho de João no aulão, foram quase 2 anos, gente, porque foi versículo por versículo. Nós, temas por tema, aliás, né? E um dos temas que nós estudamos foi sobre o samaritano. Quem é esse povo? Da onde que surgiu esse povo? Porque o repúdio, né, dos judeus para com esse povo, desde Nabucodonosor. Quem criou essa bagunça toda foi Nabucodonosor lá atrás, tá? Então, assim, e de repente, para esse povo que de repente é um povo desconectado com tudo e é odiado, vem alguém que fala: olha, meu pai procura verdadeiros adoradores, né? E vocês sabem todo o contexto aqui, não é preciso. Então, e o que ele oferece? Aqui é muito bacana, gente. Esse é um versículo que nós estudamos, o Evangelho de João, nós também ficamos quase um aulão inteiro, 1 hora, né? Somente nesse, eu vim trazer vida e vida em abundância. Mas nós precisamos entender o que vem antes. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, que são a tríade, né, de ataque que o diabo faz contra a minha vida, contra a sua vida, ou tenta fazer, né? Que é matar, roubar e destruir. Matar os nossos sonhos, né? Tá? Ele vem matar os nossos sonhos, ele vem roubar as nossas forças, tá? De orar. Quando ele mata os nossos sonhos, as nossas forças às vezes vai embora e dá lugar à murmuração. Então, matar, roubar. Se eu tenho uma vida de murmuração, se eu me entrego ao roubo que Satanás está fazendo, pronto, a minha vida está destruída. Então, nós falamos muito sobre esse processo, entendeu? É, o Evangelho de João dá para nós estudarmos, tem que ser tema, mas assim, é muito bacana. Esse versículo 10, gente, é fantástico. A oração sacerdotal de João 17, então, fora de série. Então, como as palavras no grego que Jesus usa ali, enfim, tá? Se o diabo vem
matar, roubar e destruir, ele veio trazer vida e vida em abundância. E essa preposição aí que é usado, vida em abundância, zoe em zoiar, no grego, é fantástico, porque está dizendo assim, eu venho suprir as suas necessidades. É mais ou menos isto, tá, que Davi entendia. Por isso que o coração de Davi ardia só com a expressão, ele é o meu Senhor, tá? Ele é o meu pastor. Tá, ok, Karina chegando aí, Deus abençoe, o nosso pastor, aí vem, é uma expressão Senhor, nosso, tá? Essa preposição é uma ênfase à palavra seguinte, tá? Que é de posse da palavra Raá ou Ruá, né? Não do Espírito Santo, tá, gente? O Espírito Santo é Ruá, mas é emendado, tá? Essa palavra Raá é aquilo que traz a existência, aquele que provê, providencia o que eu preciso. Essa é uma palavra, assim, que talvez deveria confortar os nossos corações. Por quê? O melhor exemplo didático, gente, é mais ou menos assim: você chega para Deus e fala, Deus, eu estou indo para um lugar que é puro deserto. Aí Deus fala, então tá, eu estou providenciando roupas leves e estou providenciando água em quantidade para você. Tá? Mas por que, Deus? Porque você está indo para um lugar que é puro deserto. Aí depois você retorna e fala, Deus, agora eu estou indo para um lugar que é muito frio, tem neve, é Antártica lá, Senhor, é gelo, só gelo. Deus fala, é mesmo? Então eu estou providenciando um casaco, estou providenciando a água quente ou chá, sei lá. Eu estou providenciando o que você vai precisar. Essa é a etimologia dessa palavra. Então, quando a gente fala, Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor, nada me faltará um carro, nada me faltará emprego, não, não é essa a ideia de Davi. Davi está dizendo o seguinte, olha, o que eu tenho, Deus está me dando. Tanto é, gente, que daqui a pouquinho vocês vão ver que a diferença do versículo 2 para o versículo 4. Tá? No hebraico, o versículo 2, ele dizendo o seguinte, Deus me dá o que eu preciso hoje. Tá? E no versículo 4, e Deus também está preparando o que eu vou precisar amanhã. E isso é fé, tá? E isso é o maná caindo do céu. Talvez a maior prova do maná está nessa ideia da provisão de Deus. Tanto é que Deus fala assim, eu providenciarei. A palavra, quando ele fala para Moisés trazer a orientação para o povo, ele fala, eu vou providenciar, ou seja, eu vou trazer à existência o que esse povo precisa. Quem já ouviu, e eu repito aqui talvez para você lembrar de novo, o que Deus está colocando aqui é tremendo, porque o maná, né, que no hebraico é o que, que é isso, né, não tem uma tradução. Imagina as pessoas pegando e comendo, aí chegou para o vizinho, você pegou a porção de hoje? Peguei, o que, que é aquilo? Não sei. Vamos perguntar para o outro, o que, que é isso? Então, maná não tem tradução, é exatamente isso, é um espanto de alguém dizer o que, que é isso, tá? Mas o que, que era aquilo? Era algo que o povo comia pela manhã e toda necessidade de carboidrato, toda necessidade de proteína, toda necessidade física, toda necessidade física que o ser humano precisaria, tá, foi suprida. Quem já viu fotos de campos de concentração, principalmente no período do nazismo, você vai ver aquele povo, né, magrérrimo, que eles tinham uma porção muito pequena de sopa, e quando tinham em alguns lugares, e um pedaço de pão. Então, a ausência, né, de um alimento completo traz aquela coisa magra, a pessoa fica definhando. Você não fala e não escuta em nenhum momento esse povo definhando no deserto. E o povo morria de fraqueza, e o povo estava morrendo, né, por falta de alimento. Não, esse maná supletou. Então, essa ideia, gente, nós temos que colocar nos nossos corações. É o versículo 2 que nós vamos estudar domingo que vem. O que eu preciso hoje, Deus traz à existência. E o versículo 4 que nós vamos estudar mais para frente. E o que eu vou precisar amanhã, Deus também traz à existência, né? Nós estamos no dia 11 de outubro, no calendário hebraico é 22 de Tisrei, né? Quase que acabando o mês de Tisrei, já chegando perto, né, do mês de Nissan, que vai entrar a colheita lá, mas para nós aqui é algo tremendo, porque nós estamos finalizando um ano que nós temos duas perspectivas. Ou olhamos para ele como um ano perdido, que é o que muitas pessoas estão fazendo, ou olhamos para ele e dizemos, Senhor, nós estivemos num processo em 2002 que nós não sabemos quais serão as bênçãos que nós vamos resgatar em 2021, mas
Eu quero passar esse processo glorificando e exaltando, tá? Então, nesse processo de trazer a existência, algumas perguntas a pessoa fala, o que Deus traria à existência? Talvez a primeira questão aqui, gente, é aquele que nos guia, tá? Isaías 48:17, te ensino, tá? O que eu ensino, né, é a verdade e te guio pelo teu caminho, ou seja, o meu ensino é a tua verdade, tá? E a minha verdade é o teu caminho. É aquilo que o salmista vai dizendo no Salmo 119, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, a primeira questão que ele traz à existência é essa coisa que nós chamamos de direção. É o que Davi fala, o teu cajado me consola, tá? Ele me guia, tu me guia por passos verdejantes. Davi tinha certeza dessa ideia, tá? E aquele que nos dá proteção. Uma das coisas que Davi também entendia isso, te protegerei no dia da tua angústia, do Senhor falando para o servo Davi, Senhor, Deus dizendo, Davi, no dia da tua angústia eu vou te proteger. Talvez esse seja, né, e o terceiro, né, as terceiras flanelinhas, né, que nós precisaríamos ter na nossa geladeira ou em qualquer outro lugar, né? E o último, aquele que é o nosso companheiro, Naum. Eu gosto muito do livro de Naum, tá, gente? É um profeta pequeno, mas ele tem muitas verdades, tremendas verdades. É um livro que vale a pena ler, curto, está perdido lá entre os profetas menores, quase no final é da Bíblia, mas que ensinamento Naum tem? O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Então veja só, nós temos alguém que nos guia, alguém que nos protege e alguém que tem um caminho na tormenta. Esses três versículos aqui, ou principalmente os três primeiros, os três títulos, né? Ele é muito importante porque isso estava no coração de Davi. Davi sabia que Deus guiava a vida dele, Davi sabia que Deus dava a proteção na vida dele e Davi sabia que Deus era o seu companheiro, mesmo no caminho da tormenta. Aquela ideia que muitas pessoas têm que na hora de uma tormenta Deus se afasta de nós. Deus não saiu do barco, mesmo sabendo que o barco iria passar. Deus permaneceu naquele barco, mesmo sabendo de uma tempestade. Tá? Então, quando você vai para essa verdade, gente, você precisa avançar numa certeza que Deus estabelece. Ele é o meu guia, ele é a minha proteção e ele é o meu companheiro. Essa palavra companheiro no hebraico significa comer do mesmo pão e significa que é ele que traz o pão. Para quem gosta, é uma das parábolas que Jesus fala, né, sobre aquela pessoa que não fez o pão e alguém vindo de madrugada bate na porta pedindo pão e ele fala assim, eu tenho que ter um pão esse para não passar vergonha, que é essa ideia na cultura hebraica, se alguém pedir pão, você tem que ter pão, principalmente se for um judeu, né, que é a questão que se levanta. E nada me faltará, tá? A palavra chasser, né, no hebraico, significa, não é que nada vai me faltar, mas sou eu que não sentirei falta de nada. Então, a ideia aqui não está no sentido de você ter todas as coisas, mas você não vai sentir falta de nada, por quê? Porque Deus vai trazer a tua resposta. E aí, gente, nós precisamos entender três coisas, que existem três propostas que o mundo coloca, para mim são as três propostas, né, que o diabo faz. Nós pregamos no domingo passado sobre as três tentações que Jesus sofreu, né, quem assistiu o culto online ou assistiu depois, né, mas nós falamos muito sobre isso, né, que uma das primeiras propostas é o imediatismo, é o saciamento. Então a primeira proposta do mundo está retida nesse chavão, que é uma ilusão dos desejos. Tá? O Zygmunt Baum é um autor que, inclusive, nós estamos estudando ele na sexta-feira, um grupo de pessoas. Se você quiser, fale comigo no privado depois, ou no particular. E, e esse é um autor muito conhecido nos dias atuais. Ele não é cristão, mas ele caminha muito na teologia, ele fala muitos termos da teologia. E é dele uma frase que se tornou usada muito por pregadores, principalmente pessoal de coaching, tá? Que ele fala assim, nós vivemos, a sociedade, ela tinha uma preocupação em ser. Ele fala que a sociedade antigamente queria ter essência. Depois da essência, a sociedade quis ter, tá? E depois do ter, do possuir, a sociedade quis mostrar, né? Então, assim, é muito interessante isso, tá? Porque você pega o que nós estamos vivendo hoje, tá? Existe uma proposta de que você precisa ter, a essência deixou de lado, tá? Não precisa ser, tem que ter. Então, essa proposta tem gerado
muitos questionamentos. Gente, eu leio 3 revistas mensais, eu já citei aqui, né? Mas a da psicologia, da chama Psique, tem nas bancas de revistas, tá? São vários psicólogos e autores, mas quando eu leio ela junto com a revista de sociologia, eu fico assim impressionado como que o mundo secular está falando, o quanto que a nossa sociedade hoje está vivendo debaixo de ilusões, ilusões que a mídia está oferecendo, ilusões que o comércio está oferecendo. Foi feita uma pesquisa, gente, tem pessoas que ficam fuçando o Facebook só para saber o que está acontecendo com o outro. Se o outro está indo no restaurante, ele faz duas coisas. Ou ele faz uma dívida para ir no restaurante também colocar a foto lá, ou ele faz um comentário assim, maravilhoso esse lugar, eu gosto muito de ir aí, mas nunca foi, tá? Ou terceiro, ele fica com um sentimento de raiva, por causa dessa proposta. A segunda proposta que a sociedade tem oferecido é você viver em função desses desejos. Então, agora quem domina a sociedade é essa necessidade do ter. Por que, que eu preciso ter? Para poder mostrar. Então, veja só, são pessoas seculares. Por que, que eu estou colocando isso aqui no estudo do Salmo? Porque essa proposta entrou dentro da igreja, gente. Tá? A proposta de vivermos uma ilusão, tá? Muitas vezes não se fala de pecado, de arrependimento, se fala do ter, se fala que Deus vai fazer, tá? Deus vai construir. O que teve de pessoas que eu atendi, estou atendendo ainda, e uma das frases assim média que a gente pode dizer que em conectar com todas as pessoas é esta: poxa, o pastor disse que ia acontecer tantas coisas maravilhosas. Aonde está a maravilha? E eu disse para todas elas: aqui, você está na minha frente, sabe? Você não está entubado, você não está numa situação de caos total, você está aqui, tá? Por mais que você tenha perdido um pouco, você tem forças para avançar o ano que vem. Então, isso é uma questão muito séria, tá? Então, quando nós falamos de uma sociedade que está vivendo em função dos desejos, e o cristão está entrando por esse mesmo campo, por essa mesma área, tá ok? A proposta da Monte Hebron é pregar o que a Bíblia está falando. É claro que eu creio na prosperidade, eu creio que Deus traz o melhor e nós somos prova disso. A Monte Hebron é prova disso, a minha casa é prova disso. Mas eu também sei que tem que pregar, amados, quando nós estivermos num processo, nós precisamos olhar para esse processo e descansar no Senhor. E a última proposta da sociedade é: eu preciso ter, eu preciso viver em função, e por último, eu vivo a angústia do não ter. Então, isso aqui é muito sério. Tá? Então aí eu sou resultado, eu não, né? Muitas pessoas estão sendo resultado dessa angústia, da insatisfação. As pessoas estão insatisfeitas. Amado, nós temos pessoas com emprego, mas estão insatisfeitas no emprego, sempre com uma reclamação, ok, mas muitas vezes não sai dessa área de conforto. Por isso que o imediatismo trazido por algumas mensagens triunfalistas e até algumas propostas de palestras positivas, né, ou positivistas, né, tá? Você vê as pessoas indo assim de, nossa, a galera vai lá, enche, e enche mesmo, porque eles querem lidar com essa questão da angústia, mas eles não querem dizer o seguinte: pera, se o Senhor é meu pastor, por que eu estou sentindo falta dessas coisas? Se Ele é meu provedor, Ele sabe todas as coisas, Ele traz a existência de todas as coisas, por que eu não descanso nele? Então, isso aqui é muito sério, tá? Então, Davi deixa isso muito claro: nada me faltará. Ou, né, na versão mais próxima, eu não sentirei falta de nada. Ele é o pastor que supre suas ovelhas em quaisquer circunstâncias. Gente, a ovelha é um animal indefeso, míope, incapaz de cuidar de si mesma. Ela necessita do cuidado do pastor. Quando nós, até nesse dia estava o Márcio entende bastante animal, a Nancy também estava, e nós falamos muito sobre a ovelha, né? E uma das coisas assim que nós aprendemos nesse aulão é que até o pelo da ovelha, se estiver muito grande e ela passar por um riacho, aquele pelo fica molhado, ela fica pesada, ela não consegue sair do lugar. Olha que coisa, eu não sabia disso. Ela pode morrer afogada. Então, se tem um animal indefeso que precisa de cuidado, é a ovelha. Tá? E Deus vai pegar exatamente o cara que ele escolheu para trazer, tá, a estrutura messiânica, exatamente alguém que lida com esse tipo de animal.
tá? Ele não vai pegar alguém que lida com outros animais, porque também tinha outras criações, tá, gente? Não é só a ovelha que tinha ali. Mas Deus pega exatamente alguém que sabia do cuidado e da necessidade que a ovelha tinha. Por isso que quando Jesus vem, ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Outra coisa que nós falamos muito lá, né? Que às vezes tem pessoas que têm rebanho muito grande de ovelhas, que elas fazem um código, é um assobio, né? Que a ovelha sabe. De repente ela está um pouco distante, ela só subia que todas aquelas ovelhinhas vêm, né? Ou seja, conhece a minha voz. Agora, o que, que o Davi está falando? E aí, gente, que eu disse no começo, que esse primeiro versículo, ele já é um upgrade para os outros versículos, tá? Então você vai ter lá, né, nada me faltará no versículo 2, nada me faltará no versículo 3, nada me faltará no versículo 4, nada me faltará no versículo 5 e nada me faltará no versículo 6. No versículo 2, nada me faltará o que? O salmista deixa muito claro, tá? Não faltará alimento. A primeira questão, e alimento aqui, já nós vamos estudar no domingo que vem, vai ser o segundo versículo, você vai ver que é algo que supre o meu imediato, supre o meu presente. Tá? Você vai ver lá mais um outro versículo, que é, em vez de estar a palavra alimento, vai ser suprimento. Nós vamos comentar quando chegarmos lá, tá? Então, alimento é muito importante que você entenda aquilo que alimenta a minha alma, existem muitas expressões assim. O alimento é presente, o alimento é hoje. É como se Deus estivesse falando assim: Silas, eu estou provendo hoje, dia 11, né, de outubro de 2020, para a tua vida, e eu tenho suprimento para o dia 15 de outubro para a tua vida. Amém? Vamos todos nós tomarmos posse aí, né? Aí quando chega no dia 15 de outubro, Deus fala assim, eu falo assim: Deus, cadê meu suprimento? Ah, ele hoje não é mais suprimento, ele é alimento, porque ele se torna presente. Eu sabia que você iria precisar disso no dia 15 e por isso eu já trouxe a existência e preparei no dia 11 o que você iria precisar no dia 15. É essa ideia, amado, que nós às vezes precisamos entender, que é aquilo que Davi, e o pensamento hebraico é muito forte. O judeu crê nisso. O judeu tem uma convicção tão forte que Deus está no controle de todas as coisas, que às vezes ele não é irresponsável, mas ele descansa na certeza. Ele vai plantar, ele vai trabalhar, mas ele sabe quem vai trazer a vitória. Versículo 3, o salmista fala assim, ó: não me faltará, tá, o refrigério e direção. Nós vamos estudar essa palavra refrigério, porque Davi fala aqui do corpo, da alma e do espírito, tá, gente? É a tríade, né? A triologia, eu já vou lembrar a palavra, tá? Mas é aquela expressão, né? Que o Senhor está dizendo, né? O teu corpo, a tua alma, tá? E, tricotomia. O tricotomistas, né? Porque muitas pessoas achavam, Lutero achava também que o homem só tinha corpo e alma. Mais tarde que os estudos, não, mas peraí, eu tenho corpo, alma e espírito, né? Então, não me faltará refrigério para minha alma e nem direção para os meus pensamentos, para minha razão. E no versículo 4, não me faltará, tá, segurança e companhia. Então, o refrigério, gente, é para minha alma, segurança para o meu espírito. E é interessante esse equilíbrio que o Senhor vai trazer. E companhia, Ele estará comigo. Essa certeza que Davi tinha é a certeza que nós precisamos ter. O versículo 5, ele vai falar aquilo que nós estamos trabalhando aqui, né, que é do versículo 2. E não me faltará suprimento. Olha só, eu tenho alimento para hoje, a minha alma, versículo 2, certo? Eu tenho alimento para hoje. Versículo 3, a minha alma tem um refrigério. Nós vamos falar sobre essa palavra, porque essa palavra é a etimologia de uma palavra cura de alma, tá? Ou cura de sentimento. Eu tenho a cura dos meus sentimentos hoje. Deus não está falando que vai me curar amanhã, Ele quer me curar hoje, me trazer direção hoje. E Ele vai me trazer direção hoje, porque Ele vai ser a minha segurança e a minha companhia. E eu me preocupo, ou eu descanso no hoje, sem me preocupar com amanhã, porque amanhã já tem o suprimento que Ele tem para a minha vida. Tá? Aí sim, amado, eu posso ir para o último versículo e dizer, então, se tudo isso é verdade, não vai me faltar a bondade de Deus e a sua misericórdia. São duas palavras muito fortes no hebraico. A palavra misericórdia, nós já ouvimos muito dela, ela se renova a cada manhã, mas a palavra bondade assim, vamos colocar assim, gente, a misericórdia se renova toda manhã, ok? Joia.
Eu até brincava no aulão que todo dia de manhã a vó Suzy saía para caminhar, 6 e pouco, e ela passava aqui na minha casa, que ela não tem WhatsApp, tocava o interfone e falava: Bom dia, pastor Silas, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a tua vida. E ela ficava brava. Eu não faço isso não, viu, gente? Eu não faço isso não. Eu falava assim, quando você vai aprender, que eu sempre estou brincando, mas continuando aqui. Então, a misericórdia renovada na manhã, certo? Ok, foi renovada. Amém, joia. Agora, como que essa misericórdia vai ser operacionalizada? Como que ela vai vir à prática? Como é que é a prática dela? Por causa da bondade. Então, a bondade de Deus, gente, às vezes faz a misericórdia dele vir sobre a minha vida até naquele dia que eu nem mereceria. Porque a bondade de Deus está muito ligada com a graça de Deus. Só que a graça, a palavra charis, né, no grego, é uma configuração de Messias, que está ligada ao Messias. O Senhor é a nossa graça. Mas Deus é bom. Por isso que você sempre escuta, né? Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. Tá? Tanto é que o movimento pentecostal, quando surgiu nos Estados Unidos, né, na famosa rua lá do Avivamento, os negros que surgiram no meio dos negros, né? Eles diziam assim, Deus é bom. E o que escutava isso, em vez de falar Deus é bom, fala assim, todo o tempo Deus é bom. Tá? Nós costumamos hoje, né, por causa da Assembleia Brasileira, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Tá? Mas não é o correto, mas é bacana você entender como que surgiu o movimento que vai mudar, né, a história moderna do cristianismo, surgiu com pessoas entendendo a bondade de Deus. Só que o judeu lá atrás já dizia isso. O judeu já lá atrás sempre dizia para os seus filhos, olha, Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Só que ele falava a frase completa, né? Mas é uma coisa que talvez eu e você como igreja precisamos entender e tomar posse. Avançando. Então, é como que o Davi, é como se o diabo tentasse, né, colocar um pano para tampar uma verdade que está nesse Salmo, versículo 1. E a verdade que está nesse Salmo, versículo 1, é que o Senhor é a paz que excede todo entendimento. Por que, que ele é a paz? Porque ele é o repouso. Então, os versículos 2 a 5, a 6, gente, nós poderíamos. A 5, desculpa, né? Que o 6 é o complemento. Então, de 2 a 5, nós poderíamos simplesmente dizer: Deus é o meu repouso. Só que quando nós vamos para o Novo Testamento, quem é o repouso de Deus é Jesus. Porque ele é a paz. Aí ele é a paz do quê? Em primeiro lugar, ele é a paz contra o pecado. Tá? Ele é o meu repouso na certeza de que os meus pecados estão perdoados nele. Por isso que a ceia, gente, é um memorial que eu e você precisamos entender, não é aquele pão que não é transmutação, transfiguração, não é nada místico, é aquele momento que eu e você pegamos aquele pão e trazemos à existência, à nossa memória, porque Deus sabe que nós esquecemos, essa certeza. Qual é a certeza que nós trazemos? É a certeza de que o meu pecado ou os meus pecados estão perdoados, inclusive as minhas iniquidades. Porque pecado é uma coisa, eu permanecer no pecado, vamos supor, a pessoa tem um vício de promiscuidade, de pornografia. Então ele acessa, aquele é pecado. Ele continua acessando, aquele pecado, o acúmulo de pecado se torna iniquidade. E a iniquidade, gente, traz maldições. Aí que você precisa entender esse processo. Jesus é essa paz, Jesus é a paz contra os demônios, tá? Você vai ver esse quadro muito forte, principalmente do ministério de Jesus, expulsando demônios, né? E tudo mais. Eu falei algo domingo também, mas eu já vou voltar aqui sobre o demônio. E Jesus, ele é a paz do repouso eterno. Então nós temos a vitória sobre o pecado, nós temos a vitória sobre os demônios e a consequência dessa paz, que é a eternidade, que quem gosta, né, tem no YouTube o estudo que nós já fizemos sobre o milênio, sobre a escatologia, está lá tudo nessa página da Monte Hebron, tá? Como essa aula de hoje vai para lá também. Então, o que é importante aqui? E o que eu quero frisar, gente, quem assistiu o culto domingo passado, escutou quando eu disse isso, tá? O diabo mudou a tática nesses dias de ataque. Você pode ver assim que pessoas endemoniadas, são poucas igrejas, e ainda eles pegam aquelas pessoas até, fazem um sensacionalismo daquilo, não tem mais, ó, sai.
O diabo não é para dar entrevista em igreja, o diabo não é para ir lá no palco para dizer o que ele veio fazer. Nós já sabemos o que ele veio fazer. João 10:10 veio para matar, roubar e destruir. Então não há necessidade disso. Tá? Isso é coisa da liturgia estética de determinadas igrejas ou até denominações. Mas a pergunta é, então por que não tem tido casos de demônios? Porque o diabo, em vez de usar demônios, o que é que ele tem atacado? A alma. Se lembra aqueles 3 pontos? Tá? A ilusão dos desejos, viver pelos desejos e a insatisfação de não ter os desejos. Isso se chama-se angústia. Angústia, amado, é o mal do século. O mal do século chama-se angústia. É a angústia que leva a pessoa a se automutilar, é a angústia que leva as pessoas a romper com tantos amigos, porque elas ficam angustiadas por inveja, angustiadas por maldade. É a angústia que tem levado a um índice altíssimo de suicídio. Não é só, ninguém suicida só em setembro. Setembro foi só um mês escolhido para alertar a sociedade. Constantemente as pessoas estão se suicidando. E isso é algo que talvez eu e você precisaríamos entender e prestar atenção, tá? Então, se ele é o nosso repouso, tá? Se ele é a nossa paz, ele também é as nossas águas, porque o salmista vai falar de águas que refrigeram. Jesus é a água da vida, a prosperidade material, tá? E também riqueza. Essa prosperidade, se lembra que nós já estudamos aqui, o ataque é no coração agora. Exatamente isso, Andrés. É como eu falei, né? Ele não tem mais atacado no espírito, mas nos sentimentos, nos desejos, na alma, tá? Essa prosperidade, gente, nós precisamos entender, nós já conversamos bastante, o Senhor promete a prosperidade material, que é a raiz da palavra, tudo aquilo que eu preciso não me faltará, e ele também nos ensina a ganhar riqueza. Consequentemente, essa prosperidade material me traz uma serenidade na alma. A minha alma se descansa porque o que eu preciso no dia de hoje, e nós vamos ver domingo que vem a palavra alimento, o que eu preciso, a que minha alma precisa hoje, eu não preciso viver a ilusão que o mundo está passando, eu descanso nele. Se eu descanso nele, mesmo que eu esteja num deserto, eu tenho alegria. Então, imagina aqui um grupo de pessoas adorando, e é uma palavra no hebraico que aparece em Malaquias, que Deus fala assim, eu abrirei as comportas. Em algumas traduções colocaram janelas dos céus, mas no hebraico é comportas. Então imagina uma pessoa sendo fiel em todas as áreas, buscando a presença de Deus, Deus começa a abrir o que? As comportas. Então, a primeira comporta que ele vai abrir é a comporta da prosperidade. Ou seja, primeiro ele vai curar, trazer a existência que nós precisamos para depois trabalhar na paz que excede a todo entendimento, que é a serenidade. Tá? Quando eu tenho essa paz que excede a todo entendimento, o meu coração se alegra nele. Então é como se todos os dias, gente, eu tenho esse cano, né, de bênção vindo dos céus. Lembrando, gente, que essa palavra comportas ou esses tubos de bênção, tá? Ele está também conectado à fidelidade de dízimos e ofertas. Lá vem o pastor, mas é fato bíblico. Eu tenho pessoas que dizem uma série de coisas, o Google tem uma série de informações, meu amado. Entre o Google e pessoas, eu prefiro ficar com o que a Bíblia está falando. Tá? Então, a minha verdade ministerial como pastor da Monte Abrão é ensinar isso para vocês. Tá? Então, existe uma comporta, você é fiel, por isso que eu coloquei pessoas louvando, no sentido de estar no caminho do Senhor. Então, você é fiel, então você tem a promessa da prosperidade. Essa prosperidade vai gerar na sua vida uma serenidade, um descanso, porque o Senhor é o teu provedor e você não vai sentir falta de nada. Porque você não tem sentido de falta de nada, a alegria do Senhor que excede a todo entendimento, e a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força, tá? E a palavra força ali é a mesma palavra usada em Isaías, quando renovará as nossas forças, e nós correremos e voaremos como águia. Então, duas expressões, correr e voar, que na cultura hebraica, o correr e voar tem duas conotações, né? Tanto no mundo, o correr é no mundo físico, e o voar no mundo espiritual. Por isso que é muito comum no meio neopentecostal as pessoas pegar, eu estou vendo uma águia, ou eu estou vendo ela como uma águia. Significa, seria, né, mas se a pessoa realmente estiver falando a verdade, mas eu creio nisso, tá, gente? Significa que essa pessoa ela está entrando numa dimensão espiritual. E aí é uma questão de bênçãos, mas também de responsabilidade, né?
Todo poder requer responsabilidade. Já dizia o tio do Homem-Aranha, né? Todo poder traz responsabilidade. Então, é uma questão assim de você entender isso e viver essa verdade no mundo espiritual e caminhar. Então, gente, é mais ou menos assim, tá? Vamos imaginar que o diabo, ele ao longo de uma pandemia, ao longo dos dias, o diabo joga nas nossas mentes um monte de pensamentos sujos, né? Eu queria colocar um nome para cada um desses pensamentos, mas aí ia dar muito trabalho, tá, gente? Então imagina assim que a nossa mente está literalmente suja, bloqueada, tá? De entulhos. Pensa nesses monte de coisas aí de entulho. Por que o diabo coloca tudo isso? Porque o diabo não quer que eu e você percebamos o que está por detrás, que é a verdade que está por detrás. Tá? Então, qual que é essa verdade? Bom, para isso, para nós entendermos, nós precisamos retirar esses entulhos. E quando Paulo fala tirando a roupagem do velho homem, eu gosto muito da palavra no grego ali, que é tire peça por peça. Não existe, é só super-homem que faz assim, que troca de roupa, tá, gente? Mas é um processo de você colocar as roupas, a roupagem. Paulo fala assim, ó, então, Silas, hoje você vai tirar o teu mau humor. Então, Silas, hoje você vai tirar a tua falta de paciência. Hoje você vai tirar este ou aquele pecado, este ou aquela atitude. Então, todos os dias, por isso que a palavra que Paulo vai usar no grego é a palavra ergenomai, que significa todos os dias o Espírito Santo está trabalhando em nós. John Stott foi muito sábio quando ele, numa mensagem, ele criou uma frase que ele diria para essa palavra, né? Deus está trabalhando em nós, tirando os entulhos que o diabo colocou, e às vezes a nossa própria alma. Ele fala assim que todo cristão deveria andar com uma placa, por causa dessa palavra ergenomai, desculpe o transtorno. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Já viu? Às vezes você está indo para uma rua, né? De repente ela está interditada e uma placa lá assim, né? Pelo menos em Curitiba é muito comum isso. E as pessoas vêm educadamente, sempre tem alguém lá, não fica só uma placa. Ó, desculpa o transtorno, viu? Nós estamos melhorando para você. Quando eu vi essa cena, eu lembrava da palavra de John Stott e, consequentemente, lembrava da palavra que Paulo falava, erguenomai. Então, ou seja, dia a dia eu e você precisamos tirar esses entulhos que o diabo jogou na minha vida. E é um processo. Quanto mais eu tirar esse entulho, mais eu vou acreditar na verdade que Deus colocou, o que Davi está colocando. Davi está dizendo, Silas, Deus é o nosso provedor. Então, se ele é o nosso provedor do nosso alimento hoje e o nosso suprimento amanhã, olha, toma posse, meu amado, toma posse. Então, amado, para nós encerrarmos, como é que ficaria esse versículo 1? Davi está dizendo o seguinte, olha, existe uma conexão na primeira situação, o Senhor, que ele vai usar a palavra aquele que traz a existência, se lembra? O Senhor, aquele que traz a existência, o primeiros slide nosso. Aquele que traz a existência, ele é o meu pastor, tá? Ele é o meu provedor. Então, vamos traduzir, aquele que traz a existência, que é o meu provedor, me fará não ter falta de nada. Então, esse é só o versículo 1. Então, essa era a grande verdade ou a grande certeza de Davi. A grande certeza de Davi é que o Senhor que traz à existência todas as coisas, tá? Ele traz o suprimento para hoje e o alimento para hoje e o suprimento para o dia 15 de outubro. Amém, amado? Toma posse aí. Tá? Então, ele é o Senhor, tá? Que traz o alimento para hoje e trará o suprimento para o dia 15. Né? E por que ele vai fazer isso? Porque ele é aquele que provê todas as minhas necessidades. Hoje é o meu alimento, dia 15 é o meu suprimento. Então, eu vou, a partir de hoje, dia 11 de outubro, tá? E todos os dias, eu coloquei dia 15 como um ato profético, apenas isso, tá, gente? Mas do dia 11 hoje até o dia 15 de outubro, eu vou descansar, porque eu sei que ele vai trazer à existência todas as coisas que eu vou precisar. Então, gente, eu não vou esquentar a cabeça. Eu nunca esqueço, um dia eu estava indo para a praia lá em Curitiba, e a Ângela já estava lá com as crianças, eu estava indo, e de repente eu estava numa situação, e eu conversando com Deus no carro, e eu me lembro que eu até cheguei a bater no capô, Deus, fala comigo, Deus, me mostra alguma coisa. E aí, de repente, um caminhão me fecha, eu meio que quase desequilibro assim, e de repente vem uma frase assim, leia o que está escrito na carroceria do caminhão. Já viu aqueles caminhões que tem lá
muitas frases, não sei se eles usam ainda hoje, né? Algumas frases assim que tinha gente que achava que era versículo bíblico, tá? Mas a frase que estava no caminhão que me fechou na frente, eu nunca esqueço dela e nunca vou esquecer. A frase era a seguinte: eu não sou palito de fósforo para esquentar a cabeça. Quando eu li essa frase, o Espírito Santo me perguntou: Silas, você é filho ou você é palito de fósforo? Eu falei: eu sou filho. Então por que você está esquentando a cabeça? Tá? Sem ter estudado o Salmo 23, versículo 1, Deus já estava falando para nós que não é tempo de nós esquentarmos a cabeça, mas é tempo de nós crermos que Ele é o provedor de todas as coisas. Amém, amados? Encerramos assim, tá? O versículo 1. Domingo que vem nós partimos para o versículo 2. Não tem como não comentar, eu falei para os músicos que nós vamos esperá-lo um dia ele estar na igreja, ou quando tiver todos os músicos, nós vamos fazer uma live lá. Eu gostaria que todos os músicos tivessem, né? Todos os cantores, todos backing, né? Todos os instrumentistas, para nós cantarmos a música do Fernandinho, Uma Nova História, e nos alegrarmos, né? Com uma grande vitória que Deus trouxe para Monte Hebron, que foi aquele vídeo que eu acho que todos vocês receberam e viram, né? A chegada do Calixto na casa dele, uma das coisas emocionantes, as duas filhinhas, Adora e o Oscar, né? O Oscar pequenininho, ele pegou no colo, tá? Aquela cena maravilhosa, que cena maravilhosa, aquela cena assim, realmente emocionante saber que Deus está no controle de todas as coisas, saber que Deus está no comando de todas as coisas. Amém, amados? Que Deus abençoe, que Ele seja o nosso provedor do suprimento no dia de hoje e que Ele seja o provedor do nosso suprimento no dia 15 de outubro, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?